Olá! Este é um seminário sobre equivalência farmacêutica, composto por Amanda, Andréia, Bárbara, eu, Isamara, Marina e Thaís. Somos o grupo 1 da turma 33. É a RDC número 31, de 11 de agosto de 2010, que dispõe sobre os requisitos indispensáveis para realizar os estudos de equivalência farmacêutica e também do perfil de dissolução comparativo. Ambos são exigência para que um medicamento genérico, por exemplo, seja liberado para comercialização. Assim, para um melhor entendimento e aplicabilidade dessa RDC, é necessário o entendimento de vários conceitos importantes, que eu vou listá-los agora. O primeiro deles é o estudo de equivalência farmacêutica, que é o conjunto de ensaios físico-químicos e, quando aplicáveis, microbiológicos e biológicos que comprovam que dois medicamentos farmacêuticos são equivalentes. E também a equivalência farmacêutica, que são medicamentos que possuem mesma forma farmacêutica, mesma via de administração e mesma quantidade da mesma substância ativa, ou seja, mesmo sal ou éster da molécula terapêutica, podendo ou não conter recipientes idênticos, desde que bem estabelecidos para a função destinada. Os equivalentes farmacêuticos devem cumprir com os mesmos requisitos da monografia individual da farmacopeia brasileira, preferencialmente ou com os compêndios oficiais, normas ou regulamentos específicos aprovados, referenciados pela Anvisa, ou, na ausência desses, com outros padrões de qualidade e desempenho. Formas farmacêuticas de liberação modificada que requerem reservatório ou excesso podem conter ou não a mesma quantidade de substância ativa, desde que liberem quantidades idênticas da mesma substância ativa em um mesmo intervalo posológico. Outro conceito importante é o Centro de Equivalência Farmacêutica, que são os laboratórios habilitados pela Anvisa que realizam os ensaios físico-químicos e também, quando aplicáveis, os microbiológicos ou biológicos mínimos dos estudos de equivalência farmacêutica e de perfil de dissolução comparativo, de pelo menos uma das formas farmacêuticas, sólida, líquida e semissólida, e se responsabilizam técnica e juridicialmente pela veracidade dos dados e informações constantes nos estudos, nos termos desta resolução, sem prejuízo das atribuições do patrocinador do estudo. No Brasil, hoje, temos Centro de Equivalência Farmacêutica nos estados do Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Em Minas Gerais, possuímos hoje dois centros de equivalência habilitados, um em Pouso Alegre e outro em Alfenas, que é também em conjunto com a Universidade Federal de Alfenas. Já em São Paulo, temos mais de 17 centros habilitados hoje no Brasil. Bom, quem contrata o Centro de Equivalência Farmacêutica é o patrocinador do estudo. Esse patrocinador é a pessoa jurídica, pública ou privada que apoia financeiramente os estudos de equivalência farmacêutica e de perfil de dissolução comparativo, e é o corresponsável técnica e juridicamente, junto com o centro responsável pelo estudo, pela veracidade dos dados e informações constantes dos estudos. E o centro responsável pelo estudo é exatamente o centro contratado pelo patrocinador do estudo, responsável pelo estudo de equivalência farmacêutica e de perfil de dissolução comparativo. Ao final dos estudos realizados, é emitido um certificado de equivalência, que é o documento que é elaborado pelo Centro de Equivalência Farmacêutica e que atesta os resultados e conclui sobre o estudo de equivalência farmacêutica, excluindo os dados brutos. E também elabora o protocolo de estudo de equivalência farmacêutica, que é o documento que detalha toda a maneira como será realizado o estudo de equivalência farmacêutica.
Por fim, é realizado o relatório final de estudo de equivalência farmacêutica, que atesta os resultados e conclui todo o estudo de equivalência farmacêutica que foi realizado, incluindo os dados brutos. É o relatório final e conclusivo de todo o estudo de equivalência realizado pelo centro. Bom, dando sequência à apresentação, de acordo com o capítulo 2 da RDC em discussão, seção 1, o estudo de equivalência farmacêutica deve ser realizado por um centro de equivalência farmacêutica devidamente habilitado pela Anvisa para essa finalidade e deve ser realizado anteriormente ao estudo de biodisponibilidade relativa e bioequivalência, quando aplicável à forma farmacêutica. Também deve ser realizado comparando simultaneamente o medicamento teste e o medicamento de referência. E, por fim, deve ser realizado com lotes dentro do prazo de validade. Os medicamentos já registrados na Anvisa devem estar acondicionados em suas embalagens comerciais. E no caso de realização de estudos com lotes piloto, os medicamentos devem estar acondicionados no mínimo em sua embalagem primária, que deve ser devidamente identificada conforme a legislação vigente. O estudo de biodisponibilidade relativa e bioequivalência deve utilizar obrigatoriamente os mesmos lotes dos medicamentos teste e de referência empregados no estudo de equivalência farmacêutica. O estudo de equivalência farmacêutica pode ser realizado com medicamentos que se apresentem na forma de comprimido revestido ou drágia, cujo medicamento de referência seja comprimido simples ou vice-versa, desde que o revestimento não controle a liberação da substância ativa. No caso de formas farmacêuticas administradas como gotas, deve ser determinado o número de gotas que equivale a 1 ml, indicando-se a quantidade de substância ativa por gota. E é importante destacarmos que a diferença permitida em relação ao número determinado de gotas por mililitro do medicamento teste é de até mais ou menos 10% em relação ao valor nominal declarado na bula do medicamento de referência. Não é aceito o estudo de equivalência farmacêutica realizado com medicamentos teste e de referência acondicionados em embalagens primárias que sejam destinadas a dosar, conduzir ou executar a administração de suas formas farmacêuticas, ou ainda em medicamentos que contenham acessórios que exijam ensaios específicos diferentes. Por exemplo, se temos uma solução oral que utiliza uma colher de medida e que não exige ensaio de gotejamento, não podemos comparar com uma solução oral que utilize um frasco gotejador e que exige o ensaio de gotejamento. Para as formas farmacêuticas isentas do estudo de biodisponibilidade relativa e bioequivalência, conforme disposto em normas e regulamentos específicos aprovados pela Anvisa, a diferença de teor entre os medicamentos teste e de referência pode ser superior a 5%, desde que ambos estejam dentro da especificação do método analítico adotado. Já para as formas farmacêuticas não isentas do estudo de bioequivalência, recomenda-se que a diferença de teor da substância ativa entre os medicamentos teste de referência não seja superior a 5%. Agora, falando um pouquinho sobre os critérios para a realização do estudo de equivalência farmacêutica, que estão descritos na seção 2 do capítulo 2 da RDC em discussão, temos que os medicamentos teste e de referência devem sempre cumprir com os requisitos especificados na monografia individual da Farmacopeia Brasileira ou com os de outros compêndios oficiais, normas ou regulamentos específicos aprovados e referendados pela Anvisa. Na ausência de monografia descrita em compêndio oficial, normas ou em regulamentos específicos aprovados pela Anvisa, deve-se utilizar métodos analíticos validados ou pelo patrocinador do estudo ou pelo Centro de Equivalência Farmacêutica.
Os medicamentos teste e de referência devem cumprir com as mesmas especificações e os resultados dos ensaios não informativos do medicamento teste devem ser comparativos aos do medicamento de referência. Quando o método analítico for transferido pelo patrocinador do estudo, o Centro de Equivalência Farmacêutica deve realizar a validação parcial desse método antes de realizar o estudo de equivalência farmacêutica. Não é aceito estudo de equivalência farmacêutica em que se utilizem métodos e especificações de monografias de diversos compêndios oficiais para o mesmo estudo. E devemos enfatizar que, quando a farmacopeia brasileira ou outro compêndio oficial apresenta monografia para determinado medicamento em que não estão contemplados todos os ensaios necessários para comprovação de equivalência farmacêutica, o estudo deve ser complementado por ensaios de outro compêndio oficial, por normas ou por regulamentos aprovados pela Anvisa ou de outros padrões de qualidade aplicáveis utilizando o método validado. São considerados ensaios informativos para fins de equivalência farmacêutica aspecto, viscosidade, densidade, valor do peso médio ou valor do volume médio, sendo que as variações do peso médio e do volume médio para cada medicamento testado não são informativas e as especificações farmacopeicas devem ser cumpridas. E os ensaios mencionados não são tratados como informativos quando forem importantes para a determinação da qualidade, da segurança e da eficácia dos medicamentos, ou ainda quando apresentarem especificações descritas em compêndios oficiais, em normas ou em regulamentos aprovados e referendados pela Anvisa. O estudo de equivalência farmacêutica de sprays e aerossóis, nasais e pulmonares, deve ser realizado conforme compêndios oficiais, normas ou regulamentos específicos aprovados e referendados pela Anvisa. Caso sejam administrados por vias que não sejam nasais ou pulmonares, devem ser realizados os ensaios farmacopeicos para a forma farmacêutica em questão. Por exemplo, para uma solução spray administrada por via dermatológica, devem ser realizados todos os ensaios da monografia individual e métodos gerais preconizados para a forma farmacêutica solução. Quando os medicamentos citados no caput deste artigo possuírem dose definida em sua posologia, também deve ser comprovada a concentração da substância ativa por dose. Em suma, a equivalência farmacêutica entre dois medicamentos relaciona-se à comprovação de que ambos contêm o mesmo fármaco, na mesma dosagem e na mesma forma farmacêutica, o que pode ser avaliado por meio de testes in vitro. Tal fato, aliado ao cumprimento das boas práticas de fabricação e controle de qualidade, fornece as bases técnicas e científicas para a intercambiabilidade entre os medicamentos. Essa foi a referência utilizada para a elaboração do trabalho. Obrigada!